Fala, povo de Deus, bem-vindo ao meu canal Merecedores do Reino. Sou seu irmão em Cristo, Silvio Júnior, e eu quero deixar uma palavrinha para os irmãos que fala sobre o verdadeiro culpado pelos nossos pecados. Hoje em dia, muitos cristãos têm usado da liberdade da lei do pecado através do sangue de Cristo para cometerem muitos pecados. E como de costume do homem de ser falho em reconhecer seus próprios erros, jogam essa culpa e esses pecados no inimigo de nossas almas, dizendo que o diabo os tentou e por isso caíram no erro. Mas será que o diabo realmente é o culpado pelos nossos pecados? Em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, a palavra nos diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vemos que hoje em dia muitos culpam o diabo por todo o pecado cometido pelos homens, pois a tentação procede do diabo e, de certa forma, ele tem uma grande parcela de culpa pelos pecados do povo. Mas não podemos fugir de nossa responsabilidade de culpa. A Bíblia nos revela que nós somos os verdadeiros culpados pelo pecado estar em nossas vidas. Vemos então que todo o pecado cometido pelo homem vem de sua própria cobiça, dos seus desejos malignos e de suas vontades mundanas, pois tudo aquilo que desejamos e cobiçamos em nossos corações se torna em pecado. Pois a Bíblia nos diz que o nosso coração é maligno e corrupto e só Deus o pode conhecer. Quando Deus criou o mar, ele disse: até aqui chegará e não passará. E o mar obedeceu à voz de seu Criador. O sol, a lua e as estrelas estão firmados no céu pela palavra do Senhor, e todos eles obedecem a sua voz, pois todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, a palavra nos diz: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que podeis suportar. Deus está nos dizendo que o diabo não pode introduzir o pecado em nossas vidas, mas somente nos tentar até onde podemos suportar. Assim como Deus deu limite para a sua criação, tanto da terra como do céu, ele também deu limite ao diabo para tentar ao ser humano. E o diabo obedece à voz do Eterno. Se não fosse assim, ninguém suportaria as investidas do diabo. Nós somos os verdadeiros culpados de nossos pecados, pois naquele grande dia Deus pedirá conta a nós de nossos pecados e não ao diabo. Pois se ele fosse o culpado de nossos pecados, Deus pediria contas a ele e não a nós, e Jesus Cristo não precisaria ter morrido pelos nossos pecados, pois bastaria a condenação do diabo e tudo ficaria bem, e não haveria pecado na vida do homem. Mas pela soberba, ganância e egoísmo do ser humano de adquirir o mal e não o bem, e de não ser obediente às suas leis e mandamentos, Deus entregou seu Filho na cruz para a justificação do homem caído, para redimir as suas almas perdidas pelos desejos malignos de nossos corações. E por causa desses desejos do homem, o diabo tira proveito da situação, fazendo o homem se entregar às suas próprias luxúrias abomináveis diante do Senhor. Pois Deus é tão fiel que, junto com a tentação que o diabo lança em nossas vidas, ele nos dá o escape para que possamos suportar e não praticarmos as vontades da carne. E naquele grande dia não haverá desculpas pelos nossos atos pecaminosos, pois a própria palavra de Deus nos acusará. Pois no livro de Tiago, a palavra de Deus nos ensina a resistir ao diabo e ao pecado, dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos ensina aqui como resistir ao pecado, e só conseguiremos suportar as tentações quando nos sujeitarmos a ele e às suas leis e aos seus mandamentos, sendo obedientes à sua palavra, tendo vida de oração constante, matando nossa carne com jejuns e consagrações e fazendo o querer de Deus. Pois agora que somos de Cristo, não é mais as nossas vontades e desejos que tem que permanecer, e sim a de Cristo. Não caia mais nas investidas do diabo. Entregue-se verdadeiramente às vontades e desejos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o diabo fugirá de vós. Você se fortalecerá no Senhor e será um verdadeiro merecedor do reino. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.